Senhoras e senhores, boa tarde. O Poder Legislativo de Uberaba dá início à reunião solene de entrega da medalha Major Eustáquio ao excelentíssimo senhor senador Antônio Augusto Junho Anastasia, de acordo com a resolução 762, de 25 de abril de 1991, que em seu artigo 1º diz: fica criada a medalha Major Eustáquio para homenagear as pessoas beneméritas que, por algum gesto ou ato de real importância para com este município, mereçam a condecoração de honra ao mérito, bem como as personagens ilustres a título de honoris causa. Para compor a mesa de honra, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Luiz Humberto Dutra. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Uberaba, Paulo Piau. Convidamos o excelentíssimo senhor senador da República e homenageado desta tarde, Antônio Augusto Junho Anastasia. Convidamos à mesa o deputado federal Marcos Montes. Convidamos Aguinaldo José da Silva, vice-presidente da Câmara Municipal. Alan Carlos da Silva, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. Fernando Mendes das Chagas, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. E como extensão da mesa de honra, convidamos os seguintes vereadores: Almir Pereira da Silva, líder do prefeito na Câmara Municipal. Antônio Ronaldo Amâncio de Souza. Franco Cartafina Gomes. Ismar Vicente dos Santos, o Ismar Marão. Robério Geraldo dos Santos. Convidamos o vice-prefeito de Uberaba, Riposati. Convidamos também para fazer parte, aqui no centro do plenário, o deputado federal Alexandre Silveira. O deputado federal e presidente do PSDB, Minas Gerais, Domingos Sávio. O deputado estadual e presidente do PTB Minas Gerais, Dilson Melo. O deputado estadual e presidente do PSC Minas Gerais, Noraldino Júnior. O deputado estadual Luiz Humberto. O deputado estadual Felipe Etier. Convidamos o jornalista Carlos Viana. Senhoras e senhores, para os procedimentos de abertura, com a palavra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uberaba. Boa tarde, senhoras e senhores, público presente, telespectadores da TV Câmara, canal 61.3, que horas está nos assistindo, internautas, todos presentes. É uma honra poder estar nessa homenagem especial para receber todos vocês, para agraciarmos nosso senador Antônio Augusto Junho Anastasia. Pedimos permissão a Deus para darmos início a esta reunião, pois tudo que se inicia com a permissão de Deus, termina bem. Convido a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir
a execução do hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Rediga o pendilouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podemos ficar à vontade. Gostaríamos também de convidar para que sentasse nas cadeiras centrais o presidente da Câmara de Uberlândia, Alexandre Nogueira, por gentileza. Registrar a presença do vereador Barbeirinho. Muito obrigado também pela presença. Senhoras e senhores, queremos registrar as presenças e agradecer a todos. Marco Cury, diretor do projeto dos meninos e meninas. O senhor Vitor Guilherme Leal Bisinotto, diretor-geral da Academia Leopoldino de Oliveira, o DALO. Luiz Henrique Borges Fernandes, presidente da Sertrim. Douglas Martins, gerente administrativo da CIAMIG. João Gilberto Riposati, nosso vice-prefeito. Rodrigo Vieira, secretário de administração da Prefeitura de Uberaba. Mário José Caetano Afonso, presidente do Conselho Municipal Rural Sustentável. Francisco Eduardo Mota, delegado regional da Polícia Civil. Bruno Cordeiro, ex-prefeito de Sacramento. Lázaro Divino Domingues,
representando o partido PRTB de Ituiutaba, Minas Gerais. Deputado estadual Felipe Atier, está com a gente aqui do meio, né? Heloísa Piau, primeira-dama do município de Uberaba. Fernando Web, chefe de gabinete da Prefeitura de Uberaba. Luiz Guaritá Neto, ex-prefeito, presidente do CODAL. Gabriel Guimarães, presidente do Diretório Acadêmico Leopoldino de Oliveira. Nelson Christian, representando o Instituto Santo Eduardo. Paulo Madruga, representando o vereador Edicarlo dos Santos, o Cacá Carneiro. Alexandre Pires, diretor do PSDB. Senhor Rogério Neri, diretor-presidente da TV Integração. Iraci Neto, secretário de Saúde do município de Uberaba. Wanderson Rodrigues, presidente do PRTB de Ituiutaba. Roberto Martins, presidente do PRTB de Uberlândia. Jornalista Carlos Viana, pré-candidato ao Senado. Luciene Rosa da Silva, representando o Sindicato dos Servidores Públicos. Iraci Amaral, assessor da presidência da Coagra. Francisco da Silva Garcia, representando o deputado federal Aelton Freitas. Karim Miguel Abudi, presidente municipal do PSDB. Convidamos, neste momento, a primeira-dama do nosso município para que ocupe uma das cadeiras do plenário, representando, assim, todas as mulheres aqui presentes. Por gentileza, senhora Heloísa. O senhor Rogério Neri, diretor-presidente da TV Integração, por gentileza também, ocupar uma de nossas cadeiras, por favor. Bem, senhoras e senhores, lembramos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal digital 61.3. E as fotos do evento estarão disponíveis a partir de amanhã no site da Câmara Municipal, pasta de fotos. Passaremos agora à entrega da medalha Major Eustáquio e do certificado que confere a comenda. Iniciaremos com a leitura de um breve histórico do senador Antônio Augusto Junho Anastasia. Antônio Anastasia é senador da República por Minas Gerais, eleito em 2014 com mais de 5 milhões de votos. Foi governador do Estado no período de 2010 a 2014. Anastasia é um dos principais defensores de um novo pacto federativo que dê mais autonomia e recursos para que estados e municípios possam enfrentar os seus desafios com a oferta de serviços públicos de melhor qualidade. Servidor de carreira da Fundação João Pinheiro, é bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, instituição da qual também é professor licenciado. Autor de importantes propostas de emendas à Constituição e de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, é relator de mais de 300 matérias no Senado Federal, tendo pouco mais de 3 anos de mandato. Um dos parlamentares mais respeitados e atuantes no Senado, Anastasia foi destacado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar como um dos cabeças do Congresso Nacional. Importante, formulador e articulador. Escolhido pelo ranking dos políticos como um dos 5 melhores senadores da República, recebeu do Observatório Político da Confederação Nacional dos Municípios o Prêmio de Parlamentar Municipalista 2017. Agora, o Poder Legislativo de Uberaba tem a honra de entregar a medalha Major Eustáquio ao senador da República Antônio Augusto Junho Anastasia. Para isso, convidamos o presidente Luiz Humberto Dutra, o prefeito municipal de Uberaba Paulo Piau Nogueira, que recebam na área de agraciamento
o senador da República, Antônio Augusto Junho Anastasia, e proceda a entrega da medalha e do certificado. Professor Antônio Augusto Junho Anastasia. É com muita honra que o Poder Legislativo Municipal de Uberaba lhe concede a maior comenda, que é a medalha Major Eustáquio, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Minas Gerais e ao Brasil. Para tanto, o diploma vem assinado pelos 14 vereadores, que foi uma iniciativa de todos eles. 14 vereadores, a quem passo nominá-los. Presidente da Câmara, Luiz Dutra. Vice-presidente, Aguinaldo José da Silva. Alan Carlos, vereador secretário. Segundo secretário, Fernando Mendes. Almir Silva, vereador, líder do prefeito na Câmara. Antônio Ronaldo Amâncio, vereador. Cleomar Barbeirinho. Denise Max. Ed Carlos dos Santos Carneiro. Franco Cartafina. Ismar Marão, Rubério Santos, Samuel Pereira e Tiago Mariscal. É com muita honra que nós lhe concedemos esse diploma e peço ao prefeito Paulo Pial que lhe coloque a medalha junto com esta honraria. Quero convidar o deputado Marcos Montes para fazer parte conosco aqui na entrega desta homenagem. Os vereadores estão pedindo para estar aqui à frente também, da Câmara Municipal de Uberaba. Esteja aqui com a gente aqui, então. Alexandre. Os vereadores. Fazer o U aqui, pedindo, só para tirar essa foto aqui, oficial aqui. Os companheiros que estão presentes. Neste momento, o senador assina o livro de homenageados, por gentileza. Queremos ainda agradecer as presenças do vereador Odemes, presidente da Câmara de Ituiutaba. Agradecer a presença da professora Núbia, representando os Rotaries. Agradecer a presença do Mário Afonso, representando a maçonaria. Laurence Borges, presidente da Coagra. Daniel Anunciação, diretor executivo do Sindasp MG. Gustavo Turola, presidente, ou melhor, pré-candidato a deputado federal do PHS. Ricardo Teixeira, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Uberaba e Vale do Rio Grande. Gilson Nunes, diretor de comunicação do Sindicato dos Vigilantes de Uberaba e Vale do Rio Grande. Gilson Humberto Borges, primeiro secretário
da mesa diretora da Câmara de Ituiutaba. Cleides Lene, do Social, vereadora do PSD de Ituiutaba. Pastor Amauri, vereador do PSD de Ituiutaba. Renato Moura, vereador e secretário social do PSD de Ituiutaba. Vanilson da Silva Neto, secretário municipal do Meio Ambiente de Ituiutaba, Minas Gerais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, para falar em nome do Poder Legislativo e fundamentar as razões que motivaram a entrega da medalha ao senhor Anastasia, com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Humberto Dutra. Muito boa tarde a todos os senhores e senhoras que se fazem presentes, telespectadores do canal 61.3 TV Câmara, internautas. Essa tarde para nós é uma tarde muito histórica. É uma tarde que vai deixar nas lembranças, nos anais dessa Câmara, a presença de tantas autoridades, em especial a do nosso homenageado Antônio Augusto Júnior Anastasia. Quero fazer os meus cumprimentos à mesa diretora dos trabalhos, cumprimentando o prefeito Paulo Pial, esse grande gestor público, que me concedeu a honra de poder estar ocupando o seu lugar por 14 dias, em que pude estar à frente do Poder Executivo. Espero ter correspondido às suas expectativas. Deputado federal Marcos Montes, grande amigo e companheiro de longas datas, na vida política como um todo, a quem tenho aprendido muito e espero poder seguir os seus exemplos. Vereador Aguinaldo Silva, vice-presidente, que também ocupou a presidência dessa casa, no interstício em que estava a prefeitura, realizando aqui um trabalho com dignidade, com honradez, com retidão, a quem rendo também as minhas homenagens. Vereador Alan Carlos, primeiro secretário, pessoa íntegra, professor universitário, que também faz parte da mesa diretora e que tem nos auxiliado muito, juntamente com o segundo secretário, vereador Fernando Mendes da Chaga, a quem também rendo as minhas homenagens. Aos vereadores, aqui presentes também, Ismar Marão, Almir Silva, Rubério Santos, Cleomar Barbeirinho, Franco Cartafina, autores também dessa comenda, dessa homenagem, quem falarei em nome de todos vocês. Cumprimento ainda os presidentes das câmaras de Ituiutaba, ODMs, e ainda o Alexandre Nogueira, presidente da Câmara de Uberlândia, que se faz presentes. Aos demais vereadores presentes, sintam-se todos cumprimentados. Ao deputado federal Alexandre Silveira, meu colega de profissão na área de segurança pública. Fica aqui também o nosso abraço, a nossa gratidão. Muito obrigado pela sua presença. Deputado estadual, presidente do PTB, Dilson Melo, esse grande homem também, esse grande articulador político, que tem feito muito por Minas Gerais. Ao deputado Domingos Sávio, esse homem do PSDB, presidente dessa instituição partidária, que lá no Congresso Nacional a gente ouve, assiste e ouve os seus pronunciamentos, né, com a veemência, com a clareza, com a precisão de homem público que o Brasil está precisando. Deputado estadual Noraldino Júnior, presidente do PSC, nosso muito obrigado pela sua presença. Jornalista Carlos Viana, muito obrigado também pela sua presença. Deputado estadual Felipe Atier, da vizinha cidade de Uberlândia, que defende de unhas e dentes o nosso Triângulo Mineiro. Deputado estadual também Luiz Humberto. Luiz Humberto está aí, Luiz Humberto Carneiro, né? Obrigado pela sua presença. A você eu rendo também as minhas homenagens e me lembro de um fato histórico, que quando o nosso homenageado Antônio Augusto Júnior Anastasia, lá fazíamos uma visita, deputado Paulo Pial, entregamos ao Antônio Anastasia a duplicação da BR-262, quando o Luiz Humberto Carneiro, mas isso é deputado que tem que fazer. Aí eu disse a ele, mas Tuniquinho,
foi muito mais além, pediu a Juscelino Kubitschek a transferência para Brasília, que era um vereador ali do estado de Goiás. Acho que você se lembra muito bem disso. A nossa duplicação da 262, por mazelas, talvez, do governo federal, ainda não é os nossos sonhos. É parte dele, mas tenho certeza que nós iremos caminhar rumo à realização desse sonho. Pois bem, senhoras e senhores, eu quero deixar por último para falar do nosso homenageado Antônio Augusto Júnior Anastasia. Eu costumo dizer que o homem não é aquilo que ele aparenta ser, mas o que ele foi ao longo de sua vida. E nesse sentido, é que eu procurei fazer aqui um resumo histórico do nosso homenageado, a quem quero lhe render as minhas homenagens, juntamente com os demais vereadores. O senador Antônio Anastasia é proveniente de uma família de servidores públicos. A sua mãe, a dona Ilka, professora, a avó materna também professora, o avô materno fiscal de rendas do Estado e as irmãs, como ele, professoras universitárias. O nosso homenageado dedicou-se desde cedo ao serviço público. Formado em Direito em 1983 pela Universidade Federal de Minas Gerais, recebeu o Prêmio Barão do Rio Branco de melhor aluno de sua turma. Era um grande CDF, estudioso. Na Universidade Federal de Minas Gerais, obteve o título de mestre em Direito Administrativo, defendendo dissertação sobre o regime jurídico único que versava sobre os servidores da administração pública. Ingressou-se nos quadros da Fundação João Pinheiro, como técnico da Fundação, tendo destaque como relator da 4ª Assembleia Constituinte, deputado Bonifácio Mourão, entre os anos de 1988 e 1989. Foi quando eu disse ao senhor que passei a admirá-lo, quando eu passei a seguir o seu trajeto político e me espelho muito, e espero poder seguir os seus exemplos. Posteriormente, integrou a equipe do governador Hélio Garcia, como secretário adjunto de Planejamento e Coordenação Geral, e ainda a função de presidente da Fundação João Pinheiro. Na Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação, cuidou da implantação das medidas da Constituição Mineira. No final do governo Hélio Garcia, assume as funções do secretário de Recursos Humanos e da Cultura. Entre 1995 e 1999, foi para Brasília e, no governo de Fernando Henrique, ocupou o cargo de secretário executivo do Ministério do Trabalho e Justiça. Em 2001, voltou a Minas Gerais e reassumiu as funções de professor da UFTM e exercício da advocacia. Ainda em 2001, coordenou o programa de governo de Aécio Neves. Eleito Aécio Neves governador, designou o nosso homenageado para coordenar a equipe de transição. O programa teve como coluna vertebral o choque de gestão, que determinou a grande modificação do funcionamento do Estado. O funcionalismo estadual colheu, então, os primeiros frutos do choque de gestão. Todas as categorias foram beneficiadas, com o fim da escala de pagamentos e dos salários passaram a ser pagos até o quinto dia útil do mês. O pagamento do 13º salário passou a ser efetuado em dia, na primeira quinzena de dezembro, em parcela única, o que não acontecia desde 1990 e nos dias atuais também não acontecem. Outro benefício instituído para os servidores foram os planos de carreiras adotados em 2004 e 2005. Em seguida, foram instituídas as novas tabelas de vencimento básico e efetuado o posicionamento dos servidores nas novas estruturas de carreiras.
Até dezembro de 2005, os servidores receberam também todas as verbas retidas, que não eram pagas por falta de recursos e de planejamento. O governo de Minas também foi o pioneiro no pagamento de prêmios de produtividade para todo o conjunto do funcionalismo em 2008 e 2009. Desta forma, o Estado envolveu todo o conjunto do funcionalismo na melhoria da prestação de serviços para a população. Em 2002, quando o choque de gestão foi concebido, Minas Gerais apresentava um déficit orçamentário na ordem de 2,4 bilhões de reais. Colocada em prática, a partir de 2003, o choque de gestão enxugou a máquina pública, sem prejuízo aos servidores prestados à população. Em 2 anos, o governo do Estado equilibrou suas finanças, chegando a zerar o déficit orçamentário, possibilitando a regularização do pagamento de direitos dos servidores públicos, a retomada do financiamento junto às agências de fomento. Em 2005, Anastasia acumulou o cargo de secretário de Estado de Defesa Social e lançou uma política de metas para a ação policial, tendo reduzido e muito o índice de criminalidade. Realizou o que muitos duvidavam, a integração progressiva do trabalho das forças de segurança e uma estratégia nova capaz de combater com efetividade e reduzir em curto prazo um fenômeno nacional, o crescimento vertiginoso da violência em todos os estados brasileiros. Passo a passo, a criminalidade foi reduzida. A criminalidade violenta foi reduzida em 45,2% entre 2003 e 2009. Em 2006, compôs a chapa de vice-governador com Aécio Neves. Eleitos, Anastasia assumiu a coordenação do programa Estado para Resultados, conhecido como a segunda geração de choque de gestão. Teve como objetivos o equilíbrio fiscal, a definição e o cumprimento de metas, a solidificação das conquistas e a criação de um ambiente de desenvolvimento e sinergia com o setor privado. Com isso, conseguiu de maneira concreta apresentar resultados à população mineira, quer na área de infraestrutura, quer na área de desenvolvimento econômico. Em 2010, como candidato ao governo de Minas, começou a campanha com 3% da intenção de votos, mas se elegeu no primeiro turno, obtendo 6.275.520 votos, ou seja, 62,72% dos votos válidos. Tomou posse e reafirmou o compromisso do desenvolvimento sustentável do Estado, o combate à pobreza e a defesa de um novo pacto federativo que conferisse maior autonomia a estados e municípios. E esperamos do senhor que continue com essa mesma proposta para o próximo governo que aí está se avizinhando. Durante o período, Anastasia, como governador, Minas conseguiu importantes avanços na atração de investimentos. Seu período ficou marcado pela expansão, instalação de indústrias que desencadeiam novas empresas e instalação de indústrias ao seu redor. Todo este esforço gerou resultados. Em 2014, quando Anastasia deixou o governo de Minas, a região metropolitana de Belo Horizonte tinha a segunda melhor taxa de ocupação do Brasil. Em 4 de abril de 2014, renunciou ao cargo para concorrer ao Senado, mesmo durante um período economicamente difícil para o Brasil e sem a colaboração do governo federal, que ignorou importantes obras de sua responsabilidade em Minas Gerais, conforme a 262 que eu havia dito ao senhor. O governo Anastasia conquistou o reconhecimento popular,
terminou sua gestão com o 5º mais bem avaliado governador de todo o Brasil, dentre os 27 estados. Primeiro no Sul e Sudeste, com índice de aprovação de 63%, segundo pesquisas do IBOPE. Segundo o próprio homenageado, Antônio Anastasia, foi um esforço coletivo do governo e aos 20 milhões de mineiros que trabalharam de modo integrado pelo desenvolvimento do Estado. E é nesse sentido que nós fizemos esse pequeno preâmbulo e que nos levou a oferecer-lhe a maior comenda, a maior homenagem que o município de Uberaba pode oferecer a um cidadão, a um homem público, com muita honra que nós lhe concedemos, assinado pelos 14 vereadores. E para concluir, eu quero dizer aos senhores e senhoras que a persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Faça o que Antônio Anastasia fez, está fazendo e fará. Ainda não temos o salvador da pátria, mas a salvação de Minas é Antônio Augusto Junho Anastasia. Minas são muitas, mas Antônio Augusto Junho Anastasia é um só. Parabéns ao senhor. Palavras do presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Luiz Dutra. Queremos convidar para ocupar o seu lugar no plenário o vereador Tiago Mariscal, por gentileza. Também convidamos para ocupar cadeira o Edelmis, presidente da Câmara de Ituiutaba. E destacamos as presenças do secretário de Governo da Prefeitura de Uberaba, Antônio Sebastião de Oliveira, Rodrigo Mateus, presidente do PROCON, Eduardo Calegari, presidente da FET, vereador Edson de Pádua, vereador de Lagoa Grande, Edson Sabino, prefeito de Lagoa Grande, aqui presente, obrigado. Dona Terezinha Cartafina, ex-vereadora, presidente do Grupo Colmeia. Ercileide Freitas Vicente, presidente do PSD de Nova Ponte. Dr. Hector Luiz Coraspe, presidente da Sociedade de Medicina de Uberaba. Cidinha Coimbra, presidente do PTB Mulher. Venâncio Gomes, pré-candidato a deputado estadual, representando a cidade de João Pinheiro. Muito obrigado a todos. Bem, senhoras e senhores, ouviremos as palavras do prefeito de Uberaba, Paulo Piau. Boa tarde para todas e para todos. Quero ser bem rápido, porque todos esperam, evidentemente, a palavra do nosso senador Antônio Anastasia. Mas não poderia deixar de cumprimentar, primeiro, ao nosso presidente da Câmara. Digo a você, Dutra, que o período que você ficou na prefeitura como prefeito, os 14 dias, você o fez com competência e com lealdade. Parabéns. Senador Antônio Anastasia, deputado Marcos Montes, vereador Alan Carlos, Fernando Mendes, componentes da mesa. Eu quero aqui simplificar um pouco, mas cumprimentar aos meus amigos e colegas, deputados federais aqui presentes, aos deputados estaduais aqui presentes, cumprimentar de uma maneira muito especial os senhores vereadores. Faço isso no nome de Almir Silva, que é o líder do governo aqui na Câmara. Cumprimentar o Rogério Neri. Eu estou te citando, Rogério, porque nós precisamos, senadora Anastasia, a pensar grande nesse país, a pensar grande no nosso estado, na nossa região e, evidentemente, em cada uma das nossas cidades. E Rogério Neri é o símbolo do pensamento grande. Enquanto a gente discutia Uberaba, Triângulo Mineiro, como o centro de um grande centro de logística para o Brasil, ele mostrava no mapa que nós, na verdade, somos um grande centro de logística da América Latina. Parabéns por esse pensamento.
A minha palavra, senhoras e senhores aqui presentes, primeira dama Heloísa, senhores presidentes de Câmara, de outras câmaras, obrigado pela presença e sejam bem-vindos aqui na nossa cidade de Uberaba. Bom, a minha palavra, ela é tão somente na qualidade de prefeito, de cumprimentar a Câmara de Vereadores de Uberaba, pela escolha da Medalha Major Eustáquio, que foi fundador dessa nossa cidade, a comenda mais importante que o Legislativo de Uberaba concede a uma pessoa. Então, vocês escolheram bem, porque o professor Anastasia, assim ele gosta de ser chamado, é um dos melhores brasileiros que está na política desse nosso país. E, portanto, o senhor merece a Medalha Major Eustáquio. E eu quero aqui fazer apenas uma observação importante. Nesses dias em que o Brasil vive um drama, né, na sua sociedade, tentando se encontrar, e a parte moral e ética é o mais questionado por todos os brasileiros, e com certeza, nesta eleição desse ano, será um grande fator, né, de definição por parte dos eleitores. Já disse lá na prefeitura agora mesmo, e eu quero repetir aqui perante a todos e evidentemente a TV Câmara. Para esse homem, Antônio Anastasia, na sua parte ética, moral e de competência, que não basta apenas ser ético e moral se não tiver eficiência de gestão. Eu abono e assino embaixo. E quando eu digo eu assino embaixo, professor Anastasia, porque a gente roda a região. Nós hoje estamos aqui numa empreitada conjunta. Aquela história de Uberlândia disputar com Uberaba, Patos de Minas com Patrocínio e por aí afora, Frutal com Iturama, nós estamos numa caminhada tentando mostrar às pessoas que cada um tem que brigar pelos seus projetos, sim. A disputa é normal e a disputa faz todos crescerem. Mas, antes de tudo, tem coisas que interessam a nossa região. Então, criamos aqui um grupo de prefeitos G70, são 70 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, falando a mesma linguagem em função do desenvolvimento maior de uma região que tem um potencial extremamente grande. E da mesma forma, os vereadores, capitaneado pelo presidente Dutra, também reunindo as câmaras municipais na mesma direção, discutindo a nossa região, vendo aquilo que é importante. Então, o senhor, como tem outras missões pela frente, temos certeza disso, né? Leve na sua mente que hoje não basta apenas algumas cidades crescerem. Nós temos que fazer o crescimento de toda a nossa região. Portanto, o nosso foco para os pequenos municípios. A partir do momento que arramarmos investimentos e criarmos infraestrutura que beneficie os pequenos municípios, os maiores municípios serão os maiores beneficiados. Então, quero te cumprimentar, leve daqui de Uberaba, desta Câmara de Vereadores, né, a impressão de que Uberaba te admira muito. Parabéns, sucesso na sua empreitada. Obrigado. Palavras do prefeito Paulo Piau, os nossos agradecimentos. Senhoras e senhores, convidamos agora o senador da República, Antônio Augusto Junho Anastasia, para ocupar a tribuna desta casa e fazer o seu pronunciamento. Obrigado. Boa tarde, as senhoras e os senhores aqui reunidos. Minha primeira palavra, naturalmente, tem de ser de grande agradecimento à Câmara Municipal de Uberaba pela gentileza, carinho e acolhida que me fazem ao me outorgarem essa medalha, que é o símbolo máximo da homenagem e da edilidade da cidade de Uberaba, que é a Medalha Major Eustáquio. Eu queria, por isso mesmo, me permita, caro presidente, vereador Luiz Humberto Dutra, agradecer, em primeiro lugar, as vossas palavras, pelo seu discurso, pela sua saudação à minha pessoa. E quero aproveitar para nominalmente agradecer a cada vereador que compõe a Câmara Municipal. Portanto, ao presidente Luiz Humberto Dutra, aos vereadores Aguinaldo Silva, Alan Carlos, Fernando Chagas, Almir Pereira, Ronaldo Amâncio, Cleomar Barberinho, Denise da Supra, Cacá Carneiro, Franco Catafina, Ismar Marcão, Rubério Santos, Samuel Pereira, Tiago Mariscal, que compõem os 14 membros dessa casa, o meu agradecimento permanente e que levarei com muito orgulho, com muito garbo e, sobretudo, com muito carinho e emoção
essa medalha que me otorgo. Aliás, como digo sempre, estimado prefeito Paulo Pial, a quem também cumprimento, juntamente com seu vice-prefeito, caro amigo que aqui se encontra, para lembrar que a primeira cidade que recebi o título de cidadão honorário em Minas Gerais foi Uberaba, ainda no século passado, nos finais dos anos 90, quando ainda integrava o ministério do governo de Fernando Henrique Cardoso. Aqui estive perante essa casa para receber o título. Posteriormente, é claro, como vice-governador, governador de Minas, ocupando vários cargos, recebi sempre com muito orgulho diversos títulos de cidadania honorária por Minas Gerais. Mas o primeiro, portanto, aquele que fica indelevelmente gravado na minha memória e na memória de cada qual, é exatamente aquele que recebi de Uberaba ainda na década de 90, e por isso mesmo agradeço muito essa casa e jamais esquecerei. Quero saudar aqui a presença, agradecer muito, em primeiro lugar, da primeira-dama, minha cara amiga, dona Heloísa, a quem cumprimento e agradeço sempre nossa amizade. Quero saudar os eminentes parlamentares, ela que representa tão bem a mulher uberabense. Saudar os parlamentares, deputado federal Marcos Montes, esse orgulho de Uberaba que oferece ao Estado e ao Brasil pela sua competência, pelo seu denodo. Deputado federal Domingos Sávio, que preside meu partido, PSDB. Quero saudar o meu primeiro suplente, deputado federal Alexandre Silveira, que aqui também se encontra. Os eminentes deputados estaduais, Dilson Melo, que preside o PTB. O deputado Noraldino Júnior, que preside o PSC. O deputado Luiz Humberto Carneiro, o deputado estadual Felipe Etier, a todos eles igualmente a minha saudação e o meu agradecimento pela presença. Quero também agradecer muito a presença do caro amigo jornalista Carlos Viana, que aqui se encontra, jornalista renomado em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil, que coloca seu nome também, nesses tempos de pré-campanha, ao Senado da República. Está sentado ao lado de outro prócer líder da nossa imprensa, o caro amigo Rogério Neri, que preside também a Rede de Integração. Quero saudar e agradecer muito a vossa presença. Aos presidentes das câmaras municipais de Uberlândia e Tuiutaba, na pessoa deles, cumprimentando os vereadores de toda a região triangulina que aqui se encontram. E quero, é claro, saudar a todos os convidados, amigos de Uberaba e de várias cidades da região que já foram aqui nominados e mencionados, para agradecer a presença de todos. Eu recebi nessa tarde, para minha alegria, essa medalha, que evoca a pessoa, a personalidade, a história de Uberaba, de Major Eustáquio. Como sabem todos, gosto muito de história. E acho que é fundamental, caro prefeito Paulo Pial, nós gostarmos e conhecermos a história, porque compreendendo o passado, nós entendemos o presente e planejamos o futuro, como dizem os grandes historiadores. E, mais do que isso, evitamos os erros do passado. A figura do Major Eustáquio é uma figura singular. Interessante que ele assumiu as suas funções designado ainda pela capitania e pela província de Goiás. Mas, já ao morrer, já morreu em terras mineiras. Porque, naquele tempo, o famoso sertão da farinha podre, ou o desemboque, o julgado do desemboque, passava das mãos de Goiás para Minas Gerais, formando a história e, mais do que isso, o patrimônio unívoco da terra mineira, composta das Gerais, das Minas, do Triângulo, dos vales, das planícies, das montanhas, dos nossos lagos e dos nossos rios. Rios tão grandes como o Rio Grande, que forma exatamente aqui, ao lado de Uberaba, uma das maiores bacias hidrográficas da América Latina, fazendo a Bacia do Prata. Eu queria, portanto, fazer esse registro. E naquela estátua garbosa que está lá fora, da figura histórica do Major, nós temos, na verdade, a referência aos nossos antepassados. Imaginem, as senhoras e os senhores, essas terras, há mais de 200 anos, 250 anos atrás, ainda habitada por silvícolas, sem colonização, sem estradas. Naquela época não havia, felizmente, celular nem WhatsApp, as pessoas tinham certamente uma vida mais tranquila, mas é evidente que uma vida muito mais selvagem, com mais dificuldades, doenças, não é verdade? Tempestades, inundações, e a fibra, a energia, o denodo, o empenho daquelas pessoas, daquelas famílias pioneiras, capitaneadas pelo Major Eustáquio, instalaram o núcleo original,
que deu origem à cidade de Uberaba. Uberaba se desenvolveu durante décadas. Emancipou-se de Araxá, já pertencente a Minas naquele tempo, em 1820. Lembra o prefeito Paulo Piau muito bem que daqui a 2 anos comemoraremos 200 anos da autonomia de Uberaba. E, coincidentemente, prefeito Paulo Piau, como lhe disse, no mesmo ano, em 2020, vamos comemorar 300 anos da autonomia de Minas Gerais, de São Paulo, quando foi criada a capitania das Minas do Ouro, em 1720. Teremos, por certeza, no mesmo ano, um bicentenário e um tricentenário, comemorados como efemérides à larga pelo povo de Minas e pelo povo de Uberaba. Mas essas reminiscências e referências históricas são importantes. Primeiro, por cultuarmos os valores daqueles que nos antecederam, aqueles cujos retratos estão aqui na antessala dos salões dessa Câmara, que podemos ver passagens históricas tão relevantes de uma cidade tão importante para a economia, para o desenvolvimento do Estado e do país, que é Uberaba. Não só como capital nacional do zebu, pela sua referência na agropecuária, na indústria, mas, sobretudo, eu disse e repito perante vossa equipe, prefeito Paulo Piau, que aproveito para cumprimentá-la também, ela que aqui foi mencionada, está presente o Gran Complet, que é uma equipe extremamente eficiente e dedicada, para lembrar o caráter de inovação e tecnologia que Uberaba ostenta, e isso é muito importante que o faça e que assim seja mantido. Desse modo, essa cidade tem o nome de Uberaba, mas tem o sobrenome de progresso e prosperidade. Sabemos da necessidade que tem Uberaba, à semelhança de Minas Gerais, de agregar valor aos seus produtos, de diversificar a sua produção e também investir na sua infraestrutura, que é permanente. Mas este é um esforço contínuo e um esforço coletivo da Prefeitura, dos empresários, da sociedade local, do governo federal, do governo estadual, todos juntos, irmanados nesse mesmo diapasão e nesse mesmo esforço. E nós sabemos que os tempos atuais não são fáceis. O presidente da Câmara, nas suas palavras, o prefeito municipal, nas suas palavras, eles mesmos evocaram, vice-prefeito Reposado, a questão da estrutura federativa do Brasil, do municipalismo, hoje tão combalido, tão enfraquecido. Minas Gerais tem 853 municípios, 70 deles, como aqui mencionados, no Triângulo e no Alto Paranaíba. Esses municípios todos, desde as grandes cidades, de Uberlândia e de Uberaba, as duas maiores da região, como as menores que aqui se encontram também, municípios de 3, 4, 5 mil habitantes. Mas estão todos em pé de igualdade nas dificuldades, nas mazelas, nos obstáculos e nos óbices que a atual crise econômica nacional e estadual tem levado aos prefeitos uma verdadeira epopeia de criatividade, de esforço e de sacrifício para manter as contas em dia, na medida em que não recebem nem os recursos que lhes são devidos em lei. Esse esforço, caro prefeito, caro presidente da Câmara, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, na verdade, deve sair sempre de um esforço coletivo, mas necessitando de haver, pelo menos, no mínimo, o respeito, o carinho e, de forma clara, a transparência, a informação do que verdadeiramente ocorre. Sermos todos surpreendidos, do dia pela noite, que esperávamos receber aquela cota do ICMS e ela vem a metade ou não vem nada. Isso inviabiliza qualquer planejamento. É impossível administrarmos no escuro. Imagine, senhoras e senhores, que aqui são empresários, cuja receita, de repente, é sequestrada. Como honrar a sua folha de pagamentos? Pagar os tributos? Isso não é possível. É fundamental que tenhamos, de fato, responsabilidade. Essa é a palavra-chave. Responsabilidade. E a responsabilidade deve nos impor sempre uma conduta serena, tranquila. Disse e repito, e tenho insistido nessa tese, que não adianta, estimado Rogério Neri, nós gritarmos, exalarmos ódio, exalarmos raiva, manifestarmos de maneira gritante uma revolta. Isso pode até ser feito, mas não resolverá o problema. Não é no grito e no desespero que os problemas são resolvidos. Ao contrário, é com a experiência,
com a serenidade, com a calma, com a criatividade e com o trabalho. Fundamentalmente com o trabalho é que nós podemos superar os problemas. Desse modo, acredito muito que Uberaba tem uma lição a dar a Minas e ao Brasil. Uma cidade que aos tempos do Major Eustáquio, quando faleceu ainda na primeira metade do século XIX, uma cidade pequena, que desmembrava pouco de Araxá, mas que rapidamente cresceu, mercê do trabalho, do engenho e da energia de sua gente, para se transformar hoje numa das principais cidades do Brasil Central, uma das maiores cidades de Minas Gerais. Isso não foi do nada. Não veio com os habitantes e líderes de Uberaba deitados na cama, esperando um salvador da pátria, um Dom Sebastião de seu cavalo branco a restaurar potências antigas. Não. Isso deveu-se fundamentalmente, reitero de modo insistente, a um trabalho criativo dos filhos dessa terra, inspirado certamente no exemplo daquele velho major, que ainda que fardado, veio com seus familiares instalar aqui o núcleo de habitação, perto da água, em terras boas, férteis, e que fez transformar essa cidade em um polo econômico extremamente respeitado. Hoje, a agricultura é fundamental, mas não basta. Nós temos de transformar o produto agrícola em industrial. Nós precisamos de energia, e o gasoduto de estudo, meu caro prefeito Paulo Pial, para trazer energia a essa cidade. Nós precisamos de tecnologia, e aí as universidades que nós temos aqui. Nós precisamos, na verdade, sempre de inteligência, de dedicação. Mas, sobretudo, e dizia isso há pouco na reunião que fizemos na nossa prefeitura municipal, nós precisamos também, caro jornalista Carlos Viana, nós precisamos no Brasil de um pouco de simplicidade. Nós devemos despir um pouco, nós que integramos a administração pública, devemos despir um pouco o manto da autoridade, de acreditarmos que o poder público pode e deve resolver todos os problemas. Isso jamais ocorrerá. O cidadão e a empresa privada devem e merecem um tratamento extremamente liberal, para permitir que trabalhem, que funcionem, que gerem riqueza, porque hoje, sob peias e amarras de uma burocracia excessiva, de procedimentos inexequíveis, de comandos irrealistas, nós temos um custo Brasil que abafa, afoga e tira a respiração de qualquer pessoa e de qualquer empresa. Chegamos ao cúmulo de criar obrigações que são até mesmo quase que uma piada. Se contarmos aqui vários episódios que temos, e a minha experiência de mais de 30 anos de administração pública e professor, traz de fato essa agenda e esse catálogo de aberrações que tivemos ao longo do tempo no nosso Estado, no nosso Brasil e em muitos municípios. Esse deve ser o combate número 1, porque isso não custa nada, meu caro Marcos Montes, é zero. Qualquer esforço, qualquer empenho na redução da burocracia não tem custo financeiro. Mesmo um Estado e a União em dificuldades pode fazê-lo e fazê-lo logo. Acredito, portanto, que um grande esforço, um conjunto de ações e atividades nesse segmento, certamente dará um ânimo, um sentimento de renovação, que permitirá um processo de reconstrução maior. Porque se nós não mudarmos o ambiente econômico do Brasil, permitindo um ambiente amigável para trazermos empresas, gerarmos emprego e aí gerarmos renda e tributos a sustentar os serviços públicos, nós jamais sairemos desse caos que encontramos hoje. O ciclo vicioso que nos impõe a tal ausência de investimentos é tão grave, mas é tão grave que inibe de maneira total a vinda de investimentos, quer nacionais, quer internacionais. Não há segurança jurídica, não há certeza de nada, não há previsibilidade da ação do Estado. Como convidar aqui, estimado prefeito, que fez agora importantíssima viagem ao exterior, vendendo bem a imagem de Uberaba, de Minas e do Brasil, se os investidores olham para nós, veem fatos recentes e percebem aonde está a segurança jurídica, como eu tenho coragem de assinar um contrato, e daí a pouco tempo o governo, de modo unilateral,
rompe aquele contrato, como fez, por exemplo, de maneira absurda em 2012, o governo federal ao modificar, por medida provisória, o marco energético, prejudicando muito Minas Gerais e, de modo especial, a nossa CEMIG. E o Triângulo, de modo ainda mais especial. Assim, nós precisamos necessariamente de recompormos esse ambiente através de um trabalho sério, de um trabalho de responsabilidade, de um trabalho de integridade. É possível fazê-lo. Será fácil? Não. Mas por isso mesmo, nós devemos voltar os nossos olhos ao passado, identificarmos o que aconteceu em tempos idos, imaginarmos a imagem de heróis mineiros, desde a própria Dona Beija aqui de Araxá, que lutava pela volta do sertão da farinha podre a Minas Gerais. De heróis que nós tivemos tanto na nossa história, como o Protomarte Tiradentes, Protomarte da nossa independência. Heróis como a imagem do Major Eustáquio, que naquela época anteviu a criação de fato de uma grande cidade. Uma cidade que daria frutos e desenvolvimento. E permitiu a milhares e milhares de pessoas não só usufruir bem a vida, mas contribuir para o bem-estar do Estado e da nação. Por isso, meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, eu concluo as minhas palavras pedindo a todos uma atenção especial a esse belíssimo mural, que torna mais ainda bonito a nosso salão principal da Câmara. A primeira imagem que está logo atrás de mim, uma jovem com a mão estendida e sobre ela risonha, a bandeira garbosa de Minas Gerais, tremulando ao vento, com seu símbolo triangulino, lembrando a liberdade ainda que tardia. Essa bandeira é que é a bandeira de Minas. Essa é a verdadeira bandeira de nosso Estado. Não aquela outra que, vez em quando, lamentavelmente, autoridades do nosso Estado querem ostentar ao lugar da nossa bandeira verdadeira, a bandeira heróica de nossos Inconfidentes. Essa bandeira que tremula em Minas inteira, do Triângulo à região leste, de norte a sul. É a bandeira que representa o nosso sentido de liberdade. Dizem que os montanheses sempre são livres, de acordo com o ditado romano. E é verdade, no sentido amplo da palavra liberdade, que significa autonomia para decidir, para criar cidades, para desenvolvermos. E é no sorriso dessa jovem, um anúncio claro do porvir frutuoso, de uma esperança no desenvolvimento, que se reproduz em todos aqueles que aqui se consagram como representantes da população de Uberaba. É que nós temos certeza. Estamos com a nossa bandeira, estamos com Uberaba e, fundamentalmente, com a memória heróica do Major Eustáquio. Muito obrigado, Uberaba. Muito obrigado às senhoras e aos senhores. Palavras do senador Antônio Anastasia, o nosso homenageado de hoje. Devolvemos a palavra ao presidente da Câmara, Luiz Humberto Dutra. Para fecharmos com chave de ouro, eu convido a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir a execução do hino de Uberaba. Sobre
Dentro dos procedimentos de encerramento, nós agradecemos a presença de todos os convidados que se fazem presentes, aos telespectadores da TV Câmara, canal 61.3, aos internautas. Fica aqui também os nossos agradecimentos. Sob a bênção e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião solene, desejando uma boa tarde a todos e a todas.